Isso aqui, isso aqui é real. Não é um sonho. Não é uma pintura digital. Não é um filme de ficção científica. Isso existe. Agora. Neste exato momento. E você provavelmente nunca ouviu falar. Ou se ouviu, nunca viu assim. Nunca sentiu assim. Nunca entendeu assim. Prepare-se para ter sua mente expandida. Porque o que você está prestes a ver vai quebrar sua ideia de realidade. Vai te fazer questionar cada paisagem, cada verdade geográfica que você aceitou. Isso não é um guia turístico. É a revelação de um país que desafia a lógica. Um lugar que existe, mas que parece impossível. E ele está escondido à vista de todos. Eles viveram aqui, 20 mil deles, por séculos, 85 metros abaixo da Terra, sem luz do sol, sem GPS. Um mundo completo, autossuficiente, construído para sobreviver ao impossível. Como? Por quê? A história oficial mal arranha a superfície. Mas eu mergulhei fundo e as respostas são mais fascinantes do que você imagina. E então, há isso. A Terra aqui, ela não se formou, ela derreteu. E ao derreter, criou piscinas de cristal, cascatas de algodão, um paraíso termal que parece ter sido desenhado por uma divindade excêntrica ou por um capricho da natureza. Mas não é. É a ciência, é a Turquia. E é a prova de que a realidade é muito mais espetacular do que a ficção. Mas o mais espetacular não é o que você vê. É o que você nunca imaginou que existisse. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai redefinir não apenas este país, mas a sua própria compreensão do mundo. Isso não é um guia turístico, isso é uma exploração. Uma jornada pelos lugares mais inacreditáveis da Turquia. Os lugares que parecem impossíveis de existir. Os segredos que a geografia e a história guardam, até agora. E você está prestes a ver a verdade que desafia a lógica. A Turquia. Um nome que deveria ecoar com a grandiosidade de impérios, a beleza de paisagens que desafiam a lógica e a profundidade de uma história que moldou o próprio Ocidente. No entanto, quando o assunto é viagem, ela é frequentemente relegada a um segundo plano. Por quê? Porque um país que é a ponte literal entre dois continentes, o berço de civilizações e o lar de maravilhas que fariam qualquer filme de ficção científica parecer amador, é tão convenientemente ignorado pela narrativa popular. Será que estamos olhando para os lugares errados? Ou será que a Turquia é simplesmente demais para ser categorizada? Não é falta de beleza, não é falta de história, é algo mais profundo. É como se a Turquia se recusasse a se encaixar nas caixas que criamos para o turismo. Ela é uma anomalia, uma exceção, um lugar onde o impossível se tornou rotina. E eu descobri o porquê. Eu descobri o que realmente acontece quando a geografia e a história se recusam a seguir as regras. E vou provar. Cada revelação será um golpe na sua percepção. Cada imagem, uma evidência. E no final, você vai se perguntar: como eu pude viver tanto tempo sem saber que a realidade pode ser tão inacreditável? Começamos nossa exploração onde a própria Terra parece ter sido esculpida por uma força que desafia a imaginação. Onde o vento e a água dançaram por milhões de anos, criando uma obra de arte geológica que desafia a compreensão. Bem-vindos à Capadócia. E prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai te fazer duvidar dos seus próprios olhos. Olhe para isso. Formações rochosas que parecem ter sido tiradas de um filme de ficção científica. Torres de pedra que se erguem do chão como sentinelas de um mundo esquecido. Os locais as chamam de chaminé de Fadaz. Mas a verdade é que elas são muito mais do que isso.
Elas são o testemunho silencioso de uma força geológica implacável que moldou esta paisagem de uma forma que a mente humana mal consegue processar. Não é erosão comum. É uma dança complexa entre vulcões gigantes, cinzas macias e basalto resistente que, ao longo de milhões de anos, criou uma paisagem que parece ter sido desenhada por um arquiteto cósmico. Cada uma dessas chaminés é uma escultura única, uma obra de arte geológica que conta uma história de milhões de anos. Elas não foram simplesmente feitas-se. Elas foram reveladas. Mas a história humana aqui é ainda mais inacreditável. Os primeiros a verem potencial nessas formações foram os hititas, há quase 4.000 anos. Mas foram os primeiros cristãos, fugindo da perseguição do Império Romano, que transformaram a Capadócia em um santuário. Eles não apenas se esconderam nas cavernas, eles criaram um novo mundo dentro delas. Igrejas, mosteiros, refeitórios, tudo esculpido à mão na rocha macia. Os afrescos que vemos hoje, pintados nas paredes frias e escuras dessas igrejas rupestres, são mais do que arte. São atos de fé. São a prova de que a esperança pode florescer nos lugares mais improváveis. São mensagens codificadas de uma era de perseguição, preservadas pelo tempo e pela rocha. E então, eles foram mais fundo, muito mais fundo. Quando a perseguição se intensificou, quando os invasores varreram a Anatólia, a população da Capadócia não fugiu. Eles desapareceram. Sob nossos pés, existe uma rede de mais de 200 cidades subterrâneas. Derinkuyu é a mais profunda, mas não a única. Kaymaklı Özkonak. Cada uma é uma maravilha da engenharia. Estamos falando de sistemas de ventilação que se estendem por quilômetros, garantindo ar fresco a 85 metros de profundidade. Estamos falando de portas de pedra maciças com mais de 500 quilos, que só podiam ser movidas por dentro, selando os túneis contra qualquer ameaça. Eles tinham vinícolas, estábulos para animais, poços que não se conectavam à superfície para evitar envenenamento. Eles criaram um ecossistema completo, um mundo autossuficiente, escondido à vista de todos. A pergunta não é como eles fizeram isso. A pergunta é: o que era tão aterrorizante na superfície que os forçou a criar um mundo nas profundezas? A Capadócia não é apenas uma paisagem. É a cicatriz de uma história de sobrevivência. E cada caverna, cada túnel, sussurra essa história para quem estiver disposto a ouvir. É a prova de que a humanidade, quando confrontada com o impossível, é capaz de criar o inacreditável. A Capadócia não é apenas um lugar para visitar, é um lugar para sentir, para questionar, para redefinir o que você pensa ser possível. Mas, acredite, isso não é o mais surreal que a Turquia tem a oferecer. Longe disso. Existe um lugar onde a própria terra parece ter se transformado em algodão. Um lugar que desafia a física e a estética. Um lugar que parece ter sido criado por um erro de cálculo divino. E é para lá que vamos agora. Prepare-se para duvidar dos seus próprios olhos novamente. Se a Capadócia nos mostrou a engenhosidade humana contra a rocha, Pamukkale nos revela a arte da natureza contra a gravidade. Olhe para isso. O que você vê? Neve? Nuvens? Algodão? A verdade é que você está olhando para uma montanha de carbonato de cálcio. Uma montanha que, por milênios, foi esculpida por águas termais ricas em minerais. Cada gota, cada escorrimento, depositando uma fina camada de calcário, criando esses terraços em cascata que parecem ter sido desenhados por um artista abstrato. Mas a ciência por trás disso é tão fascinante quanto a paisagem.
A água que emerge do subsolo a uma temperatura constante de 35 graus Celsius está supersaturada com bicarbonato de cálcio. Ao entrar em contato com o ar, o dióxido de carbono é liberado e o carbonato de cálcio se precipita, depositando-se como uma geleia macia que, com o tempo, endurece e se transforma em travertino. É um processo lento, delicado. Cada terraço que você vê levou milhares de anos para se formar. É a natureza em seu modo mais artístico e paciente. É a prova de que a Terra tem seus próprios segredos, suas próprias formas de nos chocar. E no topo deste castelo de algodão, os romanos construíram sua própria utopia, Hierápolis, a cidade sagradã. Eles não foram atraídos apenas pela beleza, mas pelo poder curativo das águas. Hierápolis se tornou um dos maiores centros de spa do mundo antigo. Mas a cidade também tinha um lado sombrio. Aqui ficava o Jas Plutonium, um santuário dedicado a Plutão, o deus do submundo. Uma caverna que emitia gases tóxicos, onde os sacerdotes realizavam sacrifícios para provar seu poder divino. Eles entravam com animais, e apenas os animais morriam, enquanto os sacerdotes saíam ilesos, supostamente protegidos pelos deuses. Hoje sabemos que era dióxido de carbono, mais denso que o ar, que se acumulava no chão, sufocando os animais, enquanto os sacerdotes, em pé, respiravam o ar puro. Era ciência, disfarçada de magia. Um truque mortal que solidificou o poder de Hierápolis por séculos. Uma manipulação da natureza para manter o controle. O que mais eles esconderam aqui? E há a lenda. A piscina de Cleópatra. Dizem que a própria rainha do Egito nadou nessas águas, um presente de Marco Antônio. Hoje, você pode nadar entre as colunas romanas que desabaram na piscina durante um terremoto. É uma experiência surreal. Flutuar sobre a história, sentir a mesma água que um dia tocou a pele de imperadores e rainhas. Pamukkale e Hierápolis não são duas atrações separadas. São uma simbiose. A natureza criou a tela e a humanidade pintou sua obra-prima sobre ela. É um diálogo entre o tempo geológico e o tempo humano. E o resultado é de uma beleza que silencia a alma. Mas a Turquia ainda tem seu maior truque na manga. Uma cidade que não é apenas uma cidade. É um paradoxo. É a ponte entre tudo o que fomos e tudo o que seremos. Uma cidade que respira dois ares, fala duas línguas e vive em dois mundos. Bem-vindos a Istambul. E prepare-se para a maior revelação de todas. Istambul, onde a Europa encontra a Ásia. Literalmente, a única cidade do planeta que se estende por dois continentes. Não é uma metáfora, é uma realidade geográfica que moldou cada pedra, cada rua, cada alma desta metrópole colossal. Aqui, você pode tomar café da manhã na Europa e jantar na Ásia, tudo no mesmo dia, com uma simples viagem de metrô ou balsa. É um lugar onde o passado e o futuro não apenas coexistem, mas se abraçam, se chocam e se transformam mutuamente. Uma cidade que se recusa a ser definida por fronteiras, que transcende a própria ideia de continente. É uma anomalia geográfica que nos força a repensar o que significa estar em um lugar. E em nenhum lugar essa tensão é mais visível do que na Hagia Sophia, a Igreja da Santa Sabedoria. Quando foi construída, no século VI, sua cúpula era a maior do mundo. Uma maravilha da engenharia que parecia flutuar sobre o nada. Por quase 1000 anos, foi a maior catedral da cristandade. Quando os otomanos chegaram, eles não a destruíram. Eles a converteram em uma mesquita, adicionando os minaretes que vemos hoje. E, em um ato de respeito e pragmatismo, eles não destruíram os mosaicos cristãos. Eles apenas os cobriram com gesso. No século XX, Hagia Sophia se tornou um museu
e os mosaicos foram redescobertos, revelando a Virgem Maria e o Arcanjo Gabriel, ao lado de caligrafia islâmica. Hoje é novamente uma mesquita, mas, independentemente de sua função, Hagia Sophia é um símbolo. Um símbolo da capacidade de Istambul de absorver, adaptar e transformar. Ela não apaga seu passado, ela o carrega, camada sobre camada, como um palimpsesto vivo. É a prova de que a história não é linear, mas cíclica, e que a fé e a cultura podem se sobrepor sem se anular. É uma lição de coexistência forçada, mas que resultou em uma beleza sem igual. Do outro lado da praça, a Mesquita Azul, com seus 6 minaretes, parece responder à Hagia Sophia, em um diálogo arquitetônico que se estende por séculos. E há o Palácio de Topkapi, o coração do Império Otomano, com seus haréns, seus tesouros e suas intrigas. E os bazares. O Grande Bazar não é um shopping. É uma cidade dentro da cidade, com mais de 4.000 lojas, onde você pode se perder por dias. E o Bazar de Especiarias, um ataque aos sentidos, com suas montanhas de açafrão, canela e pimenta. O cheiro do Oriente que chegou aqui por séculos através da Rota de Seda. Mas Istambul não é um museu. É uma cidade de 15 milhões de pessoas, pulsando com energia moderna. No lado asiático, em bairros como Kadıköy e Moda, você encontrará uma cena artística vibrante, cafés de terceira onda e uma juventude que está redefinindo o que significa ser turco no século XXI. Istambul é a prova de que uma cidade pode honrar seu passado sem ser prisioneira dele. Ela é um organismo vivo, em constante mutação, sempre surpreendente. E essa capacidade de abraçar a contradição é a lição mais poderosa que ela nos oferece. É a cidade que te faz questionar. O que é identidade quando ela é construída sobre tantas camadas de história e cultura? E a resposta é a própria Istambul. A Turquia não é apenas um conjunto de paisagens deslumbrantes ou cidades históricas. Ela é um espelho que reflete a complexidade da condição humana. Pense nisso, um país que é literalmente a ponte entre o Oriente e o Ocidente. 2 filosofias, 2 histórias, 2 visões de mundo que se encontram, se chocam e, de alguma forma, coexistem. O que acontece quando 2 mundos colidem e decidem conviver? O que isso nos diz sobre a nossa própria capacidade de abraçar o diferente, de encontrar beleza na contradição? A Turquia se recusa a ser categorizada. Ela é um convite para abraçar a ambiguidade, para encontrar a harmonia na dissonância. É um lembrete de que a identidade, seja de um país ou de uma pessoa, é um mosaico em constante evolução, nunca uma imagem estática. Pense na resiliência. A Capadócia, com suas cidades subterrâneas, é um monumento à capacidade humana de sobreviver e prosperar sob as mais extremas pressões. Pamukkale, com sua beleza etérea, nos fala da paciência da natureza, da forma como a água e o tempo podem esculpir maravilhas. Istambul, a cidade que foi capital de impérios rivais, nos mostra como diferentes culturas podem coexistir, se influenciar e, por vezes, se fundir, criando uma tapeçaria cultural sem igual. É a prova de que a humanidade é capaz de se adaptar, de se reinventar, de encontrar beleza e significado mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. É uma lição de esperança, mas também de alerta. O que estamos fazendo com a nossa própria capacidade de coexistir? A Turquia não é apenas um destino, é uma filosofia de vida. É a aceitação de que a vida é feita de camadas, de contrastes, de luz e sombra. É a compreensão de que a beleza pode ser encontrada na grandiosidade de uma mesquita, na simplicidade de uma xícara de chá, na complexidade de um tapete artesanal. É a lição de que a história não é algo que ficou no passado,
mas algo que respira e pulsa em cada esquina, em cada rosto, em cada sabor. E essa é a verdadeira revelação que a Turquia oferece. Uma revelação que transcende o turismo e toca a alma. Uma revelação que te faz questionar o seu próprio lugar no mundo. Mas antes de concluirmos esta exploração, há um último lugar. Um lugar que desafia todas as expectativas. Um lugar que parece não pertencer à Turquia. E é para lá que vamos agora. Você pensou que já tinha visto tudo? Que a Turquia era apenas deserto e cidades históricas? Pense de novo. Bem-vindos à região do Mar Negro. Bem-vindos a Rize, um lugar que parece ter sido teletransportado diretamente da Suíça ou da Escócia, mas que é, inequivocamente, Turquia. Aqui, as montanhas são verdes esmeralda, as nuvens beijam os picos e as plantações de chá se estendem até onde a vista alcança. É um contraste tão chocante com o resto do país que quase ninguém acredita que existe. É como se a Turquia tivesse um portal secreto para outra dimensão e Rize fosse a entrada. Rize é o coração da produção de chá da Turquia. Um segredo bem guardado, longe das rotas turísticas tradicionais. Aqui, a vida segue um ritmo diferente, mais lento, mais conectado à terra. As aldeias são pitorescas, as pessoas acolhedoras e a paisagem é de tirar o fôlego. É a prova final de que a Turquia é um país de infinitas surpresas, de contrastes que se complementam, de belezas que se revelam quando você menos espera. É o elemento surpresa que diferencia este vídeo de qualquer outro guia turístico. É a cereja no topo do bolo dos impossíveis. É o lugar que te faz perceber que, não importa o quanto você explore, a Turquia sempre terá outra surpresa, outro impossível, esperando na próxima curva. É a prova de que a verdade é sempre mais fascinante do que a ficção. Então, qual é o seu impossível favorito? A cidade subterrânea da Capadócia? Os terraços de algodão de Pamukkale? A fusão de continentes em Istambul? Ou a beleza verdejante e secreta de Rize? A Turquia é um convite para redefinir seus limites, para explorar o inesperado. E agora, a pergunta que realmente importa. A pergunta que vai selar sua conexão com esta terra de impossíveis. Depois de tudo o que você viu, a pergunta é inevitável. Se você pudesse escolher apenas um desses lugares que parecem impossíveis para começar sua própria jornada de descoberta, qual seria? A Capadócia, com seus segredos subterrâneos e céus de balões? Pamukkale, o castelo de algodão que a natureza esculpiu? A vibrante Istambul, onde o passado e o futuro dançam juntos? Ou a serenidade verdejante e inesperada de Rize, o coração do chá turco? Me conta nos comentários. Sua resposta não é apenas um comentário. É um voto. É a sua voz nesta tapeçaria de maravilhas. Compartilhe sua escolha nos comentários abaixo. E se esta jornada te inspirou, se ela te fez ver o mundo com outros olhos, então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas revelações. Porque o mundo está cheio de lugares que desafiam a lógica e eu estou aqui para te mostrar cada um deles. Até a próxima descoberta. A verdade está lá fora e eu vou te levar até ela.